Boa noite a todos. Nós estamos aqui em mais uma live do nosso projeto do Instituto Agenda Positiva, com a Prime Cursos e Centro Universitário Uniamérica. De fato, é uma iniciativa do Instituto Agenda Positiva, em parceria com a Prime Cursos e com o apoio do Centro Universitário Uniamérica de Foz do Iguaçu. Pessoal, hoje nós vamos ter uma apresentação muito legal, que é da professora Graça Razeira. É uma apresentação sobre psicologia positiva. E ela está aqui do nosso lado. Boa noite, Graça. Boa noite, agradeço o convite e a oportunidade de falar um pouquinho sobre um tema que é tão importante nessa quarentena. Pois é, a Graça é formada em psicologia e é autora de um livro chamado Hiperatividade Eficaz, uma escolha consciente, publicado em 2008. Não é o tema dessa palestra de hoje. Ela vai retornar, aliás, ao nosso projeto para fazer uma palestra sobre esse livro, sei lá, daqui umas 2 semanas, uma coisa assim. Não tenho certeza, mas ela volta. E eu gostaria só de introduzir um pouco mais Graça. A Graça ela faz atendimentos online em psicologia e ela é consultora da área de psicologia positiva para empresas. Então, ela domina bastante o assunto e ela vai nos presentear hoje, já que está todo mundo confinado e precisando de psicologia positiva. A professora Graça vai, enfim, explicar um pouco para a gente o que é e certamente ajudar um pouco a todos nós. Graça, a palavra é sua e seja muito bem-vinda ao nosso projeto. Obrigada, eu que agradeço a oportunidade, como já falei, obrigada a você, Malcolm. A gente se conhece aí já há uns 25 anos, o tempo passa, né, e passa muito rápido. E podendo falar de um assunto assim que é tão importante e até certo ponto vem sendo mais estudado agora, mas quando eu comecei a estudar, ainda era uma grande novidade, lá no início dos anos 2000. Então, o tema que eu escolhi é psicologia positiva, é mesmo útil na quarentena do Covid-19? Essa é a nossa grande questão, o nosso grande desafio, né? Quando a gente fala em psicologia positiva, as pessoas pensam que é negar as emoções negativas ou ignorar as coisas ruins do mundo, como se não houvesse sentimento, como se isso fosse ruim. Não, as emoções negativas, elas são positivas. O que é ruim é ignorar as emoções positivas. E aí, esse estudo das emoções positivas é que vem sendo a grande contribuição da psicologia positiva. No primeiro slide, o que é a psicologia positiva, então? Ela, na realidade, surgiu na década de 50, com Maslow. Aí tem a pirâmide das necessidades, que ainda é utilizada por muitos cursos de RH no mundo, né? Ele que foi Abraham Maslow, que deu o nome psicologia positiva. Só que nessa época, anos 50, anos 60, já ainda tinha muito resquício, e com toda razão, do impacto da Primeira e da Segunda Guerra, que tomaram a primeira parte do século XX. E a psicologia positiva, diante de tantas tragédias, não pôde florescer, mas surgiu. Foi um trabalho bastante pioneiro que dura até hoje. No final da década de 90, Martin Seligman retoma a psicologia positiva, mas com o foco da pesquisa acadêmica e da produção de pesquisa aplicada à prática. Ele já havia estudado durante mais de 40 anos sobre desamparo aprendido. Eu até tenho um livro aqui raro, é um livro de 1977, dele. E essa pesquisa foi um marco na história da psicologia, para quem gosta de história da psicologia. Depois dessa pesquisa, ele surge com Felicidade Autêntica. Mas o que realmente fundamentou a cientificidade da psicologia positiva é esse tratado de saúde mental. E ele está disponível no Google Books. Na época não estava. E
E com isso, de uns tempos para cá, principalmente nos últimos 10 anos, a psicologia positiva ela vem literalmente quase que dando um boom, né, um florescimento. Em 2011, teve o primeiro congresso com ele aqui no Brasil, no Rio de Janeiro. E para o lançamento desse livro Florescer. De vários livros que se tem, se a pessoa comprar esse aqui, adquirir esse aqui, ela já vai ter uma boa panorâmica científica da psicologia positiva. Um livro muito importante também é Aprenda a Ser Otimista. Mas eu indico esse livro Aprenda a Ser Otimista mais para psicólogos e acadêmicos de psicologia. Para o grande público, ele trata muito da história, porque ele é muito preocupado com a fundamentação, né? E uma das grandes críticas é o seguinte: a psicologia positiva, ela não deveria ser expressa naquela carinha feliz, como se fosse sempre o sorriso, né? Há uma ampliação, porque a felicidade hoje, ela compõe uma parte dentro de uma estrutura muito maior de plenitude humana. No primeiro slide, a gente coloca sobre a ciência do bem-estar, então hoje é uma ciência, e esse bem-estar ele se sustenta por 5 eixos. E aí vem emoções positivas, relacionamento, realização, sentido e engajamento. A felicidade é o que nós chamamos de alegria dentro das emoções positivas, que é a positividade. O que poucas pessoas sabem, e aí entra o nosso trabalho técnico, é que uma das pesquisadoras mais sérias, que é a Barbara Fredrickson, ela se dedicou somente às emoções positivas. E as emoções positivas, elas não são apenas a alegria. Além da alegria, ela inclui esperança, curiosidade, inspiração, diversão, orgulho bom, orgulho no sentido de autoeficácia, quando uma pessoa se orgulha de ter feito um bom trabalho. Gratidão, serenidade e amor. Eu enfatizo isso porque, geralmente, até bem pouco tempo, na minha graduação, eu não tive uma aula sobre emoções. Porque não havia tanto acesso também, né? As emoções, nós temos as neutras, nós temos as emoções positivas e nós temos as emoções negativas. O segundo slide, por favor. Bem, a pesquisa acadêmica e artigos científicos que eu sigo é da linha do Florescer. Hoje é vários autores, com várias linha diretamente para empresas, linha para a escola, e eu trabalho na linha de psicologia positiva aplicada com tratamento individual quando é psicoterapia. O nosso cérebro, ele foi sendo formatado ao longo dos milênios para valorização e ênfase das emoções negativas. As emoções negativas, elas são agudas, elas são críticas, elas são doloridas, elas chegam a afetar, inclusive, o nosso corpo. Ao contrário das emoções positivas, as emoções positivas, elas são brandas, elas são suaves, e geralmente a gente observa quando elas faltam. Nessa quarentena, é isso que a gente vem observando, a falta de coisas simples. Um passeio na rua, até mesmo as crianças estão sentindo a falta de ir para a escola por causa dos colegas. Então, as emoções positivas, elas são mais sutis, mais delicadas. E para você ter mais uma consciência da positividade, é preciso que a pessoa fique um pouco mais desacelerada. Agora vem o segundo ponto, que é o que eu venho observando há 20 anos de prática em psicologia.
É muito mais fácil observar situações com emoções negativas do que com emoções positivas, justamente por essa diferença. As negativas são intensas e agudas, e as positivas são brandas, suaves e sutis. Mas entre uma e outra tem as emoções neutras. As emoções neutras, então, elas são, por exemplo, que também está muito presente, o tédio. Quem já não sentiu tédio? Tem até uma música do tédio, né? Pode ser o melhor lugar do mundo, um resort, as ilhas lá do Pacífico, mas se a pessoa não tiver nada para fazer, vai ser um tédio. E muitas vezes ela prefere as emoções negativas do que o tédio. Isso é muito comum com adultos hiperativos, principalmente os impulsivos, que eles têm uma demanda de experiências sensoriais, proprioperceptivas, de movimento. Então, para espantar o tédio, apronta. Criança também faz isso. É o que a gente chama de atenção negativa. Agora, no adulto, a situação é mais complicada, porque aí pode haver outras estratégias de enfrentamento para fugir do tédio. Veja, não estou falando de emoções negativas. Agora, como as emoções positivas são mais sutis, elas são confundidas com as emoções neutras, com o tédio, por exemplo. Ausência de emoção, apatia, pode ser também o tédio. A pessoa não tem nenhuma emoção mais prevalente. O próximo slide, por favor. Bem, no campo de pesquisa em psicologia positiva, eu escolhi como foco de trabalho, até porque eu estudo hiperatividade há 30 anos, porque foram 10 anos de graduação, aí eu publiquei o livro e 20 anos de profissão. Então, esse aqui é um livro recente, Garra. Antes dele, Foco, de Daniel Goleman, que é o autor de Inteligência Emocional. Nossa, esse livro Inteligência Emocional foi muito importante para mim. Então, foco, garra e positividade, que eu já mostrei aqui. E positividade. Bem, desses três, qual é o mais importante se eu tivesse que escolher um? Sem dúvida, o foco. Com o avanço da década do cérebro, com o avanço da neuropsicologia, com o avanço da neurociência, a atenção, ela foi muito mais detalhada. Hoje, a avaliação, por exemplo, de transtorno de déficit de atenção, ela tem muito mais subsídios clínicos para fazer uma avaliação mais completa do que na minha época. E dentro das funções executivas do cérebro, a atenção é a mais importante, porque sem a atenção fica difícil, por exemplo, a memória recente, a memória de curto prazo e, logicamente, a memória de longo prazo. Então, a atenção, ela determina toda a cognição. Conforme a maneira como a gente olha, como a gente observa, a maneira como a gente processa as informações e a maneira como a gente arquiva no cérebro é que vai determinar um bem-estar ou não. Isso é muito sério. Nós temos um filtro mental através da atenção seletiva, porque não cabe toda a informação no nosso cérebro. E essas informações, elas são automáticas. Elas vão entrando e vão sendo filtradas, entrando e vão sendo filtradas, e cada pessoa tem um filtro. Eu gostaria de saber se tem alguma pergunta, se eu posso prosseguir. Então, vamos lá. A definição, o foco principal da psicologia positiva, eu destaquei desse livro aqui, que está no próximo slide. Esse livro, Felicidade Autêntica.
O slide, por favor. Bem-estar e felicidade autêntica. Quando o bem-estar é fruto da integração das nossas forças de caráter e virtudes, a vida fica imbuída de autenticidade. Conforme o foco que a gente dá para as coisas, o foco que a gente dá para a vida, para as coisas que acontecem ao nosso redor, esse foco ele vai selecionando situações, modelos de aprendizagem que a gente aprende em primeiro lugar, por modelagem, que é um termo da terapia cognitivo-comportamental, da psicologia cognitiva também. A gente aprende observando. Quando a gente entra na escola, a gente já tem aí 5 anos de comunicação não verbal, que a gente só aprendeu observando. A gente aprende pelo exemplo. Então, os neurônios espelho têm uma grande contribuição no fator da aprendizagem. A gente pensa hoje, por causa da nossa sociedade letrada, que a forma de aprendizagem é verbal. Não, a maior parte da aprendizagem é não verbal. A verbal, ela acelera a aprendizagem. Por isso que é tão importante a psicoterapia, por exemplo, a escola é fundamental. Agora, o foco atencional, ele delimita o bem-estar. Se uma pessoa só seleciona ao redor dela fatores negativos, é como se ela fosse atravessar uma floresta e ela só catasse e escolhesse coisas que não podem ser reaproveitadas ou que não têm uma utilidade imediata. Enquanto que a outra pessoa vai atravessar a mesma floresta e ela vai encontrar flores, frutos, brotos, bichos. Ela vai saber, inclusive, se o céu, se tem nuvem, se não tem. Então, as forças, as virtudes, elas entram aí como um fator de ampliação desse bem-estar, porque nós temos um mundo interno e nós temos um mundo externo, e esse diálogo é feito pelo nosso processo atencional. Pessoas, isso já está comprovado pelas próprias pesquisas do Seligman, pessoas que têm um hábito mental só de ruminação. Ruminação é um termo do ruminante mesmo, da vaca, do boi. Eu tenho até uma aqui que eu posso mostrar, tá? A minha mascote aqui para as crianças. Eu não trabalho com crianças, mas às vezes no trabalho online aparece uma criança ou outra, para não ficar tão dura essa situação, né? Eu ponho minha vaquinha. Mas os ruminantes, eles têm mais de um estômago. E para eles conseguirem digerir, o pasto, ele fica pulando de um estômago para o outro, e aquilo volta, e aquilo volta, e aquilo volta até conseguir ser processado. Algumas pessoas, elas têm esse processo, por exemplo, na depressão, que é um fator de altíssima incidência, está tendo uma altíssima incidência nessa quarentena, por causa do isolamento, por causa da incerteza, e principalmente, gente, por causa das mortes. No Brasil, acho que hoje, eu não acompanhei hoje, mas hoje deve ter batido os 14 mil óbitos. Então, minhas condolências aí a todas as famílias brasileiras que perderam seus entes queridos. Então, esse é o desafio de mostrar que a psicologia positiva, ela não é uma negação da realidade, pelo contrário, ela é uma interação com a realidade. Agora, como no meio de tanta tristeza a gente pode conseguir melhorar o bem-estar? Esse novo normal é justamente a nossa vida após a quarentena. Nós estamos nos preparando para sair da quarentena. Ela tem tempo para acabar, não vai ser para sempre. Ela é uma situação pontual, né? E os cientistas aí estão fazendo de tudo para encontrar essa vacina e o tratamento mais rápido possível. Voltando ao ponto, eu gostaria de saber se tem alguma pergunta, se eu posso seguir. Posso? Não estou te ouvindo. Sim, eu sempre esqueço de ligar o microfone.
Ó, até agora não temos nenhuma pergunta, mas eu gostaria de fazer um comentário importante. Uhum. Por algum problema, o YouTube caiu, mas não só da nossa transmissão, mas de outros também parece que deu um problema do YouTube. Mas o Facebook continua transmitindo. Ah, Ok? tá bom. Então, a Tá gente bom. continua a transmissão, não se preocupa com isso e vamos tocar a nossa palestra, certo? Faz parte do ao vivo. Faz parte da transmissão. Eu sinto falta de ver as carinhas, né? Porque a gente, como professor, conforme a reação do público, a gente vai falando. Então, por isso que eu dou uma paradinha. Uma live com essa dinâmica, eu sinto muito. Não tem problema. A gente tem que se adaptar, né? Inteligência e adaptação. Seja positivo para a gente também. Obrigado. Obrigada a você. Então, é muito importante como que a gente pode superar e reforçar. Aí vai entrar um outro conceito, o conceito da resiliência. A resiliência é a capacidade de se refazer e se fortalecer diante da dor. Agora, como que a gente pode se fortalecer se a gente se desconhece? Ou se a gente ignora as situações difíceis que estão acontecendo nesse momento? Nessa quarentena, a gente está vendo 3 condutas básicas. A gente vê os profissionais de saúde num processo de exaustão muito forte, como nunca antes. Com certeza eles precisam de ajuda. Agora não é o momento deles pedirem ajuda, porque não há tempo. A nossa curva da epidemia ainda está subindo, da pandemia, né? Mas no pós eles vão precisar de muita ajuda, porque o estresse pós-traumático dessa situação é algo muito sério. Falando nisso, estímulo, né? Gel nas mãos, isso a gente tem que fazer mesmo dentro de casa. Vamos lá. Então, nós temos os profissionais de saúde, nós temos as pessoas que podem ficar em casa, que estão cumprindo a quarentena, na medida do, principalmente, podem e devem, os idosos, né? Os idosos, com certeza, eles precisam ficar em casa. As crianças também, né? E o teletrabalho através do home office. Então, e temos o pessoal que está os trabalhadores dos serviços essenciais. Mas tem um grupo que é como se a quarentena não estivesse ocorrendo, que a pessoa quer curtir férias, quer fazer uma situação hedonista. Isso não é psicologia positiva, isso é irresponsabilidade social. Eu gostaria de passar isso. O hedonismo, vamos falar então de hedonismo. É claro que é preciso, quando a gente fala em bem-estar, quando a gente fala em psicologia positiva, a gente fala de emoções positivas, de alegria. E a gente fala de prazer, felicidade, né? Tudo que as pessoas querem. Mas, se a gente fizer só o que a gente quer, as consequências serão trágicas, não apenas para nós, mas principalmente para quem estiver perto de nós e para a sociedade. Então, o meu professor, que é na realidade meu mentor também, o Dr. Bernardo Ranger, foi com ele que eu aprendi o que é terapia cognitivo-comportamental. Ele cita um exemplo de que é preciso ter prazer, mas um prazer responsável. Então, eu mereço sim, mas com responsabilidade. Então, hedonismo é uma linha da filosofia que nasceu lá nos filósofos socráticos, há mais de 2000 anos, o Jardim das Delícias, né, tudo voltado, epicurismo, então tudo voltado para o prazer, para um chazinho, gente, para contemplação, para beleza. Mas se a gente aplicar isso para a nossa vida hoje, numa criança, ela pode fazer tudo o que ela quer, que ela queira? Fica complicado, porque ela vai entrar numa margem de risco muito grande. Um adolescente, um jovem, pode fazer tudo que
que deseje? Não. E um adulto, muito menos, porque ele tem uma responsabilidade social, às vezes até de uma família, de uma profissão. Mas ele vai viver numa vida dura, sem prazer nenhum, só trabalho, 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 de uma maneira obsessiva, como a gente vê, uma jornada extenuante em que a pessoa não consegue ter tempo para dormir, ela não sabe o que fazer nas férias, porque ela se sente inútil, ela está tão acostumada a só trabalhar, trabalhar, sem contar que quando ela relaxa, ela pode ter sintomas de pânico, porque o corpo começa a trabalhar sozinho de maneira desregulada. Então, essas pessoas que não conseguem ter um equilíbrio entre lazer e trabalho, elas desenvolvem sintomas de ansiedade de uma maneira muito aguda. Eu me lembro que no início da pandemia, os pronto-socorros começaram a ter muitos casos de ataque de pânico. Inclusive, alguns artistas foram parar no hospital, porque o impacto foi muito grande. No início da pandemia, o nosso trabalho era do quê? De conter o pânico. Sumiu o papel higiênico, as pessoas começaram a estocar comida, faltou álcool gel, até que a situação foi se acomodando, as pessoas foram se adaptando e, ao mesmo tempo, adquirindo novos hábitos de biossegurança. E, à medida que foi passando, começou a ter quadros de apatia, de depressão, de falta de prazer. Então, mais um ponto para a psicologia positiva. Através do foco, você sabendo que as emoções positivas, elas não são intensas e agudas, mas elas são brandas e mais suaves, é preciso ter uma consciência disso para conseguir colocar o foco e começar a observar todas as situações positivas que estão acontecendo ao nosso redor também, apesar das dificuldades. Eu gostaria do slide, por favor. Então, as emoções positivas, elas não são uma barreira para a realidade que é desafiadora. Elas servem, eu gosto de usar essa metáfora porque fica muito mais fácil. As emoções positivas, elas equivalem a uma segunda caixa d'água que a gente tem em casa. Uma faltou, tem a segunda caixa d'água. Ela vai dar o suporte. Então, a vivência das emoções positivas, por exemplo, memórias de momentos felizes que você viveu, que você passou, são a base da resiliência. Há vários, eu adoro biografias, e eu gosto muito de livros dos sobreviventes do nazismo. Eu admiro demais Anne Frank, Viktor Frankl, dentre outros. Eu devoro esses livros. E qual é o fator das pessoas que conseguiram ser mais resilientes numa condição humana extrema? São as memórias positivas. Ela fecha os olhos, ela está privada de tudo, mas o que está aqui dentro ninguém tira. Ninguém tira. Então, eu admiro muito a cultura judaica, porque eles investem muito em educação. O maior número de prêmios Nobel é de pessoas da cultura judaica, né? E tudo que você aprende fica aqui, ninguém tira. Então, eu acho isso muito honroso. Agora, só fazendo um gancho com a questão de livros. É provado que crianças que leem mais, elas conseguem dialogar mais, conversar mais, mas porque elas têm uma variação maior de emoções. Elas conseguem, através de um vocabulário maior, denominar a diversidade de emoções. Então, elas não têm apenas 3 emoções, do tipo alegre, chato e triste. Não. Elas conseguem, por causa do vocabulário, ampliar esse leque de emoções. Então, isso faz com que elas tenham uma vantagem maior de negociação. As empresas, hoje, elas não buscam pessoas com
alto QI, com títulos e títulos e títulos. Por exemplo, a ONU, ela busca pessoas que gostem de gente, pessoas que gostem de conversar com gente, pessoas que gostem de lidar com pessoas. E isso é muito difícil. E isso passa pelo quê? Pela negociação. Então, pessoas que enfatizam excessivamente o lado negativo das coisas, acham que impondo medo eles vão ter uma produtividade, a ciência, a psicologia como um todo já vem provando que isso não é verdade. Na prática, pessoas que têm uma qualidade de vida maior no ambiente de trabalho, ambiente do qual nós depositamos mais de 1/3 da nossa vida, porque são 8 horas por dia, elas se mantêm, elas não se fixam apenas pelo salário, mas pelo ambiente de trabalho, pelas condições psicológicas de um ambiente de trabalho, como, por exemplo, se sentir respeitado, se sentir valorizado, a questão do coleguismo, a lógica da cooperação e não a lógica da competição. Isso é muito presente no livro Homo Sapiens. O próximo slide, por favor. Inteligência social e engajamento. Então, as emoções positivas, elas abrem a mente. Por isso que pessoas otimistas conseguem encontrar soluções criativas em momentos de crise. Porque as emoções positivas, elas flexibilizam as crenças. Elas abrem novos caminhos para a solução de problema. Muita gente fala, você é criativo. Não, a pessoa sabe resolver problemas. A criatividade, ela serve para resolver problemas. Olá, Graça. Olá. Eu não vou ler a pergunta de ninguém, porque a pergunta é minha. Mas tá bom. A pergunta é a seguinte, me chamou muita atenção um comentário antes, que você fez o seguinte, novos hábitos positivos. No primeiro momento, você até botou, e que no segundo momento vem questões, eu não sei que palavra você usou exatamente, mas hábitos negativos ou um sentimento negativo em relação à crise que a gente vive hoje na pandemia. Então, eu estou curioso para saber, novos hábitos positivos nesse cenário que vem daí, infelizmente você já mudou um pouco do assunto, mas, por favor, porque eu vou, né? Não, isso é muito importante. Isso é muito importante. Obrigada, Malcolm. Muito obrigado. Eu estou aqui no monólogo interior falando comigo mesma, porque eu estou me vendo. Bem, mas vamos lá. A imaginação, né? É o seguinte, a nossa cultura brasileira, qual é a minha maior dificuldade? Porque a nossa cultura brasileira, ela é uma cultura noveleira. Não sou contra novelas, gente. Mas as novelas e os filmes, principalmente de violência, elas naturalizam condutas que no âmbito da saúde psicológica são patológicos. Então, por exemplo, voltando ao gancho da ruminação, a ruminação mental, a pessoa fica ruminando. Então, ela vê um problema, aquele problema que era desse tamanho, depois, no dia seguinte, ela está desse. No terceiro dia, 48 horas, ela está desse tamanho. E a mente, como as emoções positivas, elas fecham a mente. E eu vou explicar logo por quê. Então, a ruminação mental, através de pensamentos negativos, que é característico de vários quadros de depressão, ela fica ruminando. E aí, tudo que ela enxerga, ela aumenta. Então, uma lagartixa é uma lagartixa, mas na cabeça dela virou um dinossauro. E isso dificulta a comunicação, porque a ênfase, o foco apenas nas questões negativas, no que acontecem de errado, no que é desagradável para a gente, se a gente colocar toda a nossa atenção apenas nisso, a qualidade de vida cai.
porque boa parte da vida, ela é mental, e depois ela é social, ela é reflexo. Então, por exemplo, eu tive um caso de uma... É sempre bom falar casos, né, respeitando o sigilo. Há muito tempo atrás, eu recebi uma concurseira no âmbito federal, que ela estava muito estressada com o concurso público. E aí ela chegou com quadro de estresse, com quadro de ansiedade, já tinha questão de física, enfim. E aí começamos a terapia. No primeiro mês, ela já sentiu uma boa melhora pelo fato de ser ouvida. No segundo mês, ela já começou a ter insights de situações que ela poderia ter sofrido menos. No terceiro mês, ela já teve alta. E ela disse o seguinte: Graça, eu não sei o que você fez, mas a minha vida continua igual há 3 meses. Mas a minha cabeça está diferente. Eu trabalhei com ela o que se chama de reestruturação cognitiva, que justamente não é negar o negativo, mas é você junto colocar também o positivo e fazer um equilíbrio das duas forças. Toda vez que a gente fica positivo demais e só vê o lado positivo das coisas e ignora o negativo, a gente corre risco, a gente coloca pessoas em risco. Isso é uma conduta característica, por exemplo, da depressão bipolar, do transtorno do humor bipolar, em que a pessoa vai para um extremo de mania ou de hipomania, que dura 3 a 7 dias, dependendo do quadro, e depois ela retorna. Então, isso é só um exemplo. Essa alegria, essa felicidade como é vendida na mídia, nos filmes, ela é ilusória, ela é até patológica. Você sente as emoções positivas, mas aí vai entrar um fator muito importante que é determinante da psicologia positiva. A ação é positiva quando aquilo faz bem para você, faz bem para o outro e faz bem para o meio ambiente. Se uma escolha sua, pessoal, afeta negativamente um desses 3 níveis, isso não é psicologia positiva. A ruminação mental, então é isso, é um foco excessivo nas coisas ruins que acontecem com a gente. E o foco positivo é quando você consegue encontrar soluções simples, rápidas e mais eficazes. Olá, Graça, temos uma pergunta, uma colocação de um dos nossos, eu ia dizer leitores, na verdade, um dos nossos amigos que estão assistindo, e ele põe assim: mas mulher, olha o âmbito político, olha o descaso, olha as realidades, enfim, está botando os efeitos negativos que a gente está vivendo com toda essa panaceia que a gente vive no meio dessa pandemia. Exatamente. Então, enfim, gostaria que você fizesse um comentário sobre isso. E logo depois que você respondesse aí, eu gostaria de fazer mais uma pergunta, então vou te deixar o microfone e eu volto. Ok? Essa é a grande questão. Pensar positivo, como eu expliquei no início, pensar positivo não é negar o negativo, de maneira nenhuma. Por exemplo, essas mortes, essa questão política que a gente está tendo, esse conflito na liderança política, até vexaminosa em termos internacionais, da irresponsabilidade, né? Enfim, não vou entrar aqui porque tomaria muito do nosso tempo e isso já está sendo acionado a minha área, a área da saúde, mas eu não posso ignorar, eu não posso não levar isso em conta, mas é diferente eu me limitar a isso. É claro, eu abri no início e pedi licença, né, a todas as famílias que estão em luto, são mais de 14 mil famílias no Brasil em luto. Eu me lembro que em 26 de fevereiro era uma morte, agora nós estamos com 14 mil. É muita gente. Agora, como a psicologia positiva e pensar positivo pode atuar?
na técnica que a gente chama de redução de danos. Veja, se tudo está ruim, se tudo está trágico, se você ignorar as oportunidades ou fatores que, apesar de tudo isso, possam estar acontecendo de maneira produtiva, vai ficar mais difícil a gente encerrar a quarentena e voltar para o trabalho externo. Porque vale lembrar que o trabalho interno, ele é muito mais estressante, interno eu digo, em home office, teletrabalho, ele é muito mais estressante que o trabalho fora de casa, porque o trabalho fora de casa, ele está otimizado para aquilo. Dentro de casa, nós todos fomos pegos de surpresa. Eu não sei se eu respondi. Perfeitamente, perfeitamente. Uhum. Mas a live vai ficar gravada, algumas pessoas já perguntaram, então respondendo, a live vai ficar gravada, vai estar disponível no canal da Prime Cursos, e também no Facebook da fanpage, no caso da Prime Cursos, ok? Antes de a gente encerrar, eu acho que vale a pena, tem perguntas aqui, já vou adiantar que nossa, como o tempo voa. Um e-mail de vocês conosco, pode ser no próprio, talvez no próprio comentário, não sei, a gente vai mandar essas respostas para todos depois. Eu vou pedir o seguinte ainda, mais uma pergunta, Graça, se você me permitir. Claro. E um outro professor nosso que fez uma pergunta agora, o professor Zinil, a pergunta é: como você viu o crescimento do número de crianças com autismo e atribuir o crescimento? Desculpa, eu acho que o professor Zinil não tem muita conexão, então, Graça, se você puder fazer só um comentário para ajudar o professor Zinil, eu agradeço. Uhum. Bom, primeiro é a questão da própria pesquisa no campo da neurociência. Segundo, a maior divulgação e associações que divulgam casos de crianças com espectro autista. Eu trabalhei na PAI, então a gente via vários quadros sindrômicos, inclusive do autismo, e nas escolas também. Então, hoje, há mais esclarecimento, mais informação, mais intercâmbio sobre o tema, isso ajuda demais. Quantitativamente também, outro fator é que a população está muito maior. Nós temos uma população enorme, muito mais gente. Então, é claro que o caso também aumenta. Mas está havendo muito estudo sobre isso. Não é minha área de pesquisa atualmente, mas há fatores genéticos, tem componentes genéticos, e tem estudos também que falam em fatores ambientais. Hoje a genética não é tão a rainha da cocada preta, não. Hoje o que se fala é a epigenética, mas no caso do autismo eu teria que investigar mais. Professora, mais uma pergunta aqui da Cia Lopes dos Santos. E achei interessante, porque tem tudo a ver com o que a gente está discutindo. O que você sugere para as pessoas não se sentirem esgotadas dentro desse cenário de pandemia que todos vivemos? Olha, a primeira questão, além da biossegurança, é ter a clareza, o realismo. Nós temos o pessimismo, que é focar excessivamente no negativo, como se ele fosse eterno e imutável. Nós temos o otimismo, vamos falar do otimismo saudável, não vamos falar do otimismo patológico, tá? Mas o otimismo saudável, ele vê as dificuldades, a pessoa ela foca as dificuldades como situações que são temporárias, não são eternas. Nós estamos, apesar do grande impacto, numa situação temporária, não é eterna. Nós fomos todos pegos de surpresa. Então, esse é um fator. E nós temos o realismo. O realismo é o equilíbrio entre a visão pessimista e a visão otimista. Desculpa, as empresas ganham muito quando tem esses três perfis, porque é a diversidade de visões que faz com que uma família ou uma empresa caminhe para frente. Porque a pessoa consegue elencar e observar várias coisas que, por exemplo, um otimista excessivo não observa. E o otimista, ele tem o pé no chão.
só que ele tem um pé no chão demais. Então, nós não estamos aqui fazendo um julgamento de valor. Nós, como seres humanos, nós somos seres sociais. Nós precisamos do olhar do outro, da forma diferente como o outro pensa, para a gente conseguir sobreviver. A nossa espécie é social. Eu tenho mais uma pergunta ainda. Embora já passamos do horário, mas as perguntas estão fluindo. Está indo muito bem, muito obrigado. Eu que agradeço. Uma pergunta que fala sobre, existe alguma técnica, existe alguma coisa que as pessoas possam fazer, coisas simples em relação à psicologia positiva, para que auxiliem elas que estão em funcionamento, que tipo de pensamento elas podem criar para si ou para o momento que elas estão? Combina com a segunda, isso, com essa última pergunta, tá? Uma das coisas que eu indico, e eu inclusive postei no meu Instagram, é o que a gente fala para começar a treinar, porque treinar a mente, o hábito cognitivo, na maioria das vezes, nessa minha experiência de 20 anos, ela resolve 70% a 80% dos casos. Quando a pessoa muda a forma de pensar de uma maneira realista, ela consegue baixar a ansiedade e o estresse e não chega à exaustão. Ela consegue dosar a energia dela para aplicar no momento certo. Ela sabe parar e ela sabe disparar. Ela não tem exaurimento de força vital, de vitalidade, tá? Mas como que a gente desenvolve isso? É muito simples, você tem que aprender a observar emoções positivas. De uma maneira bem simples. Basta, antes de dormir, uma folha de papel e uma caneta ou um lápis. Aí, nessa parte, antes de dormir, deixa eu colocar aqui uma outra coisa. Vamos colocar... Aqui a gente coloca angústia. Aí a pessoa narra a angústia. Ela pode narrar num código que só ela leia, só ela compreenda, tá? Porque é uma questão de privacidade, angústia. Do lado de cá, ela vai elencar três situações ou ocorrências positivas durante o dia. Isso é muito simples, tá? Primeiro a angústia. Faltou acento aqui. Primeiro a angústia. Depois os 3 fatores positivos. O que acontece? Muitas pessoas não estão conseguindo dormir com profundidade. Elas têm uma insônia de início, ou de meio, ou de final. Porque elas vão dormir, claro, gente, é desemprego, é doença, é morte, é pré-luto, é luto complicado. Elas vão dormir com muitos problemas na cabeça. Mas aí, quando a gente escreve pelo menos a pior angústia, o cérebro, ele entende que você resolveu a situação. Quando você passa também para o lado positivo. Aí ele relaxa. E as emoções positivas começam a atuar. A função das emoções positivas é justamente a criatividade, a descoberta de soluções, a resolução de problemas. Essa é a função da emoção positiva. Bom, eu estou com o meu papel aqui já, minha caneta. Hoje à noite já vamos usar a técnica muito e essa legal. É uma técnica que ajuda a diminuir a insônia. Porque o que acontece? A pessoa está morrendo de sono, vai para a cama e fica remoendo. Por isso que a grafoterapia, quando ela escreve uma angústia, o cérebro entende que ela descarregou a munição. E não é raro, isso não é raro, Malcolm. A pessoa, muitas vezes, ela consegue dormir e ela acorda no dia seguinte com a solução prontinha na cabeça, porque o cérebro continua trabalhando. Perfeito. Vou torcer para que as pessoas usem. Tem mais 2 perguntas que eu vou condensar em uma só. Okay? Com o maior prazer.
Adoro responder pergunta, mesmo as que eu não sei. O nosso técnico de fundo aqui está desesperado, pedindo, meu Deus, já passamos demais da hora. Então, vamos encerrar, eu vou pedir para que sejam encaminhadas depois essas respostas. Graça, muito obrigado pela sua palestra, foi bastante interessante mesmo, muito bem desenvolvida. E, poxa, foi muito bom ter contato com você, e que bom saber que você vai voltar com o tema de hiperatividade no próximo, uma nova palestra para a gente. Eu não queria falar porque eu já estou há 20 anos, 30 falando do assunto, mas o tema não me larga. Tem melhor para falar disso do que você? Tem muita gente boa. Hoje, nossa, tem vários testes, eu tenho vários colegas que trabalham na área. Você é uma dessas pessoas boas para falar sobre isso. Obrigada, Malcolm. Obrigada. Gente, então, queria agradecer a todos pela participação na nossa palestra sobre psicologia positiva, e vamos ter, na terça-feira que vem, uma nova palestra, e, por favor, acompanhem no canal da Prime, da Prime Cursos, tanto no YouTube quanto na fanpage, Instituto Agenda Positiva, também tanto no canal do YouTube quanto no canal da fanpage também, e a gente vai continuar informando nas próximas palestras aí ao longo dos próximos dias. Boa noite a todos e muito obrigado.